Talvez você não saiba disso, mas cerca de 90% dos projetos de transformação digital, eles vão falhar, segundo a Gartner. E sabe por que isso acontece? Porque a maioria das empresas ainda não entendeu e nem aprendeu a forma correta de criar e documentar os seus processos. Toda empresa tem processo, mas nem todo mundo aprendeu a maneira correta de documentar e, claro, aonde que eu coloco? Qual que é a ferramenta ideal para colocar os processos da minha empresa? Nesse webinar, a gente convidou a Juliana da Access Pro e a gente bateu um papo com uma especialista em processo sobre como que você vai criar os processos na sua empresa, qual que é a forma mais simples de você criar, desenvolver, documentar esse processo aí dentro e, claro, como é que você vai colocar isso tudo numa ferramenta. E lógico, a gente vai apresentar o Bitrix 24 aqui para você, como que você pode colocar alguns tipos de processo lá dentro, tem muito mais. Fica comigo, porque esse webinar tá sensacional. Tamo junto e até logo. Valeu! Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Live Sales, hoje com convidada super especial aqui para bater um papo com a gente. Iago, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Então tá bom. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que, na minha percepção, é um dos maiores calcanhares de Aquiles, não sei se a expressão fica correta, mas um dos maiores problemas que as empresas lidam hoje claro, né, além de má gestão de pessoas, mas muitas vezes é a má gestão dos seus processos, ou uma ausência da organização dos seus processos. Toda empresa tem processo. É que nem cultura, toda empresa tem cultura. Às vezes ela não está muito bem estruturada, às vezes ela precisa de ajuste, é igual processo. Ah, mas eu não tenho processo. Não, talvez você não tenha processos documentados. E a gente realmente acredita que grande parte das operações não dão a devida atenção a processos e só querem descobrir a próxima ferramenta milagrosa. Então, eu quero te lembrar que não existe a próxima ferramenta milagrosa. Existe a próxima ação que você vai fazer, que você vai levar para sua operação, que vai fazer com que a sua empresa mude o jogo. E claro, para dar uma aula para a gente sobre isso e mostrar para a gente o melhor framework possível, por mais que ela não acredite nisso, mas eu acredito que o melhor formato ou a melhor prática possível para que você construa processos de forma eficaz aí na sua operação. Eu quero receber aqui Juliana Barreto. E aí, Ju, tudo bem contigo? Como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Olá. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o que é processos, como eles podem vir ajudar todas as empresas, as pequenas, médias, as grandes. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um papo aqui bem legal, bem construtivo. Maravilha, show de bola. Juliana, eu fui o cavaleiro do apocalipse aqui, né? Trazendo medo para as pessoas e dizendo que não é a próxima ferramenta milagrosa que vai resolver a vida delas, mas que um processo bem estruturado pode ajudá-las e muito. Mas antes da gente entrar no tema, conta um pouco, né? De forma objetiva, mas reconhecendo a grandeza aí, um pouco do seu histórico, quem que é Juliana Barreto e o que que é a Axis Pro? Vamos lá, então. Então, a Axis Pro, ela é uma empresa de consultoria em projetos e processos. A gente tem a visão aí de olhar cada empresa de uma forma individual, mas sem esquecer de olhar o todo, buscando trazer melhorias, identificar os problemas, mas basicamente tirar as empresas que estão no caos, né, para enxergar aí os seus potenciais e olhar exatamente para onde elas precisam, que é para o crescimento, para o próximo passo, para o próximo degrau. Boa. E Juliana, de onde você veio para, enfim, começar esse negócio de processos? Assim, não é algo muito comum. Acho que ninguém, quando é criança, pensa, olha, quando eu crescer, eu vou ter uma empresa de consultoria de processo. Eu queria ser, era, sei lá, astronauta, ator da Malhação. Eu não pensava muito nisso aqui. De onde que veio esse desejo e por que que você está falando sobre processo hoje? Sim, você tem razão. Na verdade, eu venho aí de 8 anos de história, onde eu tive uma trajetória no ramo de software house, né? Onde eu pude lidar ali com muitos problemas, muitas dificuldades de processo, empresa que estava iniciando no ramo, né? Então, quando a gente chega e começa a encontrar tudo do mato, tudo onde é só chão, né? A gente precisa reestruturar isso, fazer isso crescer. Então, eu comecei por esse caminho, nessa trajetória. Eu sou engenheira de projetos, então a minha trajetória ela foi toda voltada para trabalhar com tecnologia, mas dentro dessas situações onde eu encontrava
tudo onde era só mato e a gente fazia essa construção, né? Isso me trouxe muita expertise no ramo, muita experiência. Eu passei por várias empresas na mesma situação e eu pude entender que o meu propósito era realmente ajudar empresas a olhar de forma mais estratégica para o próximo patamar, né? Tomar decisões através dos dados, tomar decisões mais assertivas, pensando em crescer. Então, todos esses encontros aí na minha vida me fez crescer e entender que esse era o caminho para minha realização. Né? Através dos processos e projetos, eu acredito que as empresas, todas as empresas que são bem estruturadas, ela consegue ter um desenvolvimento muito mais rápido e mais eficaz e melhor, né? Para poder realmente crescer, onde eu enxergo que as empresas, quando elas são mais bem estruturadas, não só o dono fica mais feliz, mas os colaboradores conseguem trabalhar de uma forma mais leve, tranquila e eficaz, com mais produtividade. Boa, total. Bom, eu acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, eu preciso fazer um disclaimer aqui e pontuar algo que é muito relevante, né? A Axis Pro, que é a empresa Juliana, é uma empresa parceira da Light e a gente também é cliente da Axis Pro. Então, ela também está dentro da nossa operação, nos ajudando a reestruturar os nossos processos, modificando a forma que a gente trabalha aqui em liderança e melhorando de uma forma, eu pensaria até holística, porque é muito interessante. Quando a gente pensa em cuidar de processos de um negócio, e ele reflete em todas as áreas. Então, eu vou ajustar o processo de construção, de implementação, né, que foi a nossa conversa inicial, por exemplo. Mas essa mudança, ela vai trazendo melhorias para várias áreas da empresa, que são, eu acho que são ganhos de segunda ordem, que na minha visão são ganhos de, sei lá, primeira ordem no fim do dia. Então, você ajusta um processo aqui em um ponto, você vai melhorando outras áreas dentro da operação, isso vai se tornando algo muito grandioso. Então, obrigado pelo trabalho que você está fazendo junto com a Live Sales aí, está sendo muito positivo para a gente. Bom, uma coisa que eu acho que é muito importante trazer para cá, eu quero trazer alguns dados, alguns números aqui para vocês. E primeiro uma pergunta, uma provocação. Você que está nos escutando, nos assistindo, quantas vezes você já contratou uma ferramenta e ela não deu certo aí na sua operação? E antes de começar o processo, você ficou tão apaixonado naquela solução que você realmente achou que aquilo ali ia resolver a sua vida. Ó, isso vale para ferramenta, isso vale para um curso, vale para uma formação, isso vale para uma contratação muitas vezes. E se não deu certo, eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você acha que não deu certo? Porque culpar terceiros é muito fácil. E às vezes é a ferramenta que não era adequada, às vezes quem foi implementar ou quem veio junto não fez um trabalho legal. Mas eu acredito que faltou uma coisa. Até para escolher a ferramenta ideal, você precisa ter ter uma clareza muito grande de qual processo você precisa melhorar, quais processos precisam ser otimizados, trabalhados, porque isso traz para a gente o que está se tornando uma ilusão da tecnologia como uma solução mágica. Bom, a gente está gravando esse material aqui em novembro de 2025. Nas últimas semanas saíram várias reportagens, inclusive agora estão se falando na próxima bolha do mercado financeiro, que seria uma bolha da IA. E que quase 95% das startups que tinham uma ênfase em inteligência artificial não deram resultado prático, moçada. Então, o que que isso quer dizer? O que que isso quer trazer para nós? Virou uma hype. Muita gente começou a falar que tinha uma IA que fazia aquilo e começou a levantar fundos de venture capital, dinheiro e múltiplos milhões de dólares, e no fim do dia, 95, quase 95% das operações não deram retorno. Por quê? Gente, soluções novas para problemas velhos, elas sempre vão existir. Mas o básico bem feito nunca vai mudar. Então, não é a ferramenta tecnológica que vai mudar a sua operação, que vai resolver um problema da sua operação. Ela pode auxiliar, ela pode, em alguns casos, na minha visão, até piora, né? Porque você tem uma porcaria de processo, você traz uma tecnologia, ela escala aquilo que é muito ruim também, em alguns casos. Mas eu parto desse tema de que existe uma ilusão de que a tecnologia é uma solução mágica para tudo. E isso traz para a gente o segundo ponto da conversa, que é o paradoxo da transformação digital. Segundo a Gartner, que é uma das empresas de consultoria que geram as pesquisas mais respeitáveis do mundo empresarial, de 70 a 90% dos projetos de transformação digital fracassaram. E a principal causa disso
é a falta de estratégia e de processos bem definidos. Ou seja, investiu-se muita grana, em alguns casos gastou muito dinheiro com ferramenta, com tecnologia, mas não tinha estratégia certa para implementar e não tinha processo bem definido. Então, o fritar dos ovos disso aí é um monte de gente investindo e falando que determinada ferramenta, que determinado eh, software não presta. Então, eu acho que antes da gente culpar os softwares, a gente precisa olhar para dentro de casa, né? Porque isso vira um custo invisível. Porque, repito, se a gente quer automatizar uma coisa que não está bem estruturada, eu vou literalmente escalar e multiplicar erros e multiplicar processos. Então, já que, você está só dando tapa na minha cara aqui, falando que a culpa é minha, né? A culpa é nossa, tá? Vamos nos colocar nesse ponto aí, porque eu sou empresário, também sou gestor, e na maioria das vezes a falha sempre é minha. Mas para a gente evitar esses problemas e para mim fazer da forma correta, qual é a melhor forma de estruturar os processos da minha operação? Por onde eu começo? Juliana Barreto. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que que é um processo, né? Boa. Processo eu acho que é o que proporciona, é um pilar muito importante dentro da empresa, que ele proporciona organização para trabalhar, eficiência e previsibilidade. Isso eu acho que é fundamental, é um pilar fundamental dentro da empresa. Eu acho que para a gente ter um processo bem estruturado, apesar de ter muitas técnicas, muita metodologia, eu acho que ele parte de duas camadas: a camada técnica em conjunto com a camada comportamental. A gente não pode esquecer que, apesar de toda a tecnologia, de tudo que a gente tem dentro da empresa, tudo precisa estar interligado à técnica e às pessoas que vão estar trabalhando dentro desse processo, né? Então, a gente estruturar um processo com escuta ativa de quem está trabalhando ali dia a dia, identificar esses problemas, né? Entender desde o que afeta mais a empresa, inclusive o faturamento, né? Os dados da empresa, até o que menos afeta, né? Implementar melhorias, implementar as melhorias de uma forma leve, sutil, que não atrapalhe o que a empresa está trabalhando naquele momento e que o time acompanhe essa mudança, né? Porque é muito importante que o time venha a aderir a essas mudanças, né? Olhando ali o desperdício dos recursos, né? Olhando as decisões que serão tomadas. Mas eu acho que, principalmente, quando a gente vai implantar um processo, a gente também precisa ter aquele olhar do que a empresa está buscando nesse momento, né? Qual é o pilar principal, né, que a organização está olhando nesse momento? Ah, o olhar dela hoje é crescer aí 20% nesse ano, né? Quais são ali os três pilares, os três OKRs que a empresa está buscando nesse momento? A gente olha, estrutura todos os processos abaixo disso, olhando e mirando para onde a empresa quer chegar nesse momento. Eu acho que é um pouquinho aí do que a gente precisa olhar e fazer para ter um processo bem estruturado, olhando a empresa como um todo. Primeiro a gente olha onde a empresa quer chegar e desce, né, os pilares aí para os outros times. Legal. E partindo para um ponto até talvez mais prático aqui, de uma forma muito clara, né, na sua percepção, o que que a gente precisa para levantar um processo? Porque, vamos lá, é você aqui Uhum, o cara chato da história. Você falou assim para mim, primeiro, tem que ser leve e sutil. Eu anotei essas duas exato. palavras aqui porque eu achei isso aqui muito importante. Até agora, sei lá, a gente vai completar 7 anos de live sales no ano que vem. Mais de 120 empresas passaram por nós aqui, fora parcerias e tudo mais. E eu não me lembro de alguém me ligar e falar o seguinte: ó, eu tô sem pressa, tá? Para resolver isso aqui, tá de Isso, boa na operação, tá lindo, maravilhoso. Faz no seu tempo aí, Elvis. Então, assim, quando você fala de leve e sutil, eu falo massa, é bonito, é é, legal. Só que na prática eu percebo que as operações, elas, sei lá, sabe? Parece que ninguém vai procurar o médico quando tá sem exato, dor de cabeça. O percentual é muito baixo. Então, na maioria das vezes, as empresas já estão um caos. Então, exato. quando você fala que o negócio vai ser leve e sutil para fazer a transição, tá, deveria ser, mas nem sempre é porque a empresa está um caos.
Então, quais Exato, são os primeiros processos que eu preciso levantar? Porque tem muita coisa. E geralmente a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, porque tá doendo pra caramba. Então, exato. por onde que a gente começa para levantar os processos? Ou quais processos geralmente eu começo a levantar? Porque geralmente está um caos. Vamos lá. Primeiro, a gente não pode esquecer que quando a gente vai falar em gestão de processos, a gente tem que entender que essa mudança, o processo, ele não é só um passo a passo. A gente tem que entender isso desde a diretoria até o cara da portaria, né? A gente precisa entender que a gestão de processos, ela tem que vir a partir de todos, ela tem que começar lá da diretoria e ela tem que descer para todo mundo de forma que isso seja a cultura da empresa, certo? Então eu acho que a gente precisa começar com o seguinte passo a passo. Primeiro, a gente entender qual é o setor que mais está doendo, né? Vamos identificar o que mais está doendo, mas além de identificar esse que está mais caótico, mais gritante, eu também não posso esquecer daquele que também afeta mais o meu caixa no final do mês, né? Nem sempre o que grita mais é o que mais afeta no meu caixa. Então a gente tem que olhar para esses dois casos, né? Depois que a gente identifica esse setor, é a gente começar ali um processo de criar uma rotina que seja mensalmente, que seja quinzenal, semanal, né? Tudo depende ali de cada empresa, mas começar uma escutativa, um momento de brainstorm entre o time, entre as pessoas que estão trabalhando no processo, identificar quais são as dores que essas pessoas estão relatando, né? Ir com um olhar de fora mesmo, né? Ir com um olhar, se a gente eu brinco até em falar que se todo dono de empresa parasse para ouvir as dores de quem está trabalhando no processo, não existia a minha profissão, né? A gente deixa, eu brinco muito de falar isso porque é um pouco do que passa no dia a dia, né? A gente está tanto a correria, a gente está num processo tão caótico às vezes ali que a gente esquece de olhar para quem está trabalhando no processo e a gente entender caso a caso, dor a dor, como a gente vai resolver cada uma delas, né? A gente traz isso para o papel, escreve o passo a passo, olha, desse setor ele vai acontecer esse passo, depois aquele passo, e a gente escreveu, olha, se acontecer o sim, se acontecer o não, qual vai ser a resolução? Então é a gente escutar ativamente, entender e ouvir as dores e como a gente vai resolver cada uma delas. Qual vai ser o papel, qual vai ser o passo a passo quando cada uma delas acontecer. É assim que a gente começa a estruturar um processo de forma eficaz, né? Não existem muitas técnicas, existem muita metodologia, mas eu estou trazendo realmente para uma forma prática, né? Que só de ouvir, só de parar para analisar as coisas que acontecem no nosso dia a dia e que faz a gente parar de trabalhar e que faz a gente ter essas interrupções constantes, né? Entender que aquele caos que está acontecendo, a gente consegue diminuir muito só pela escutativa e desenhar um passo a passo de como resolver quando cada problema começar. Ó, eu quero lembrar para você que está nos assistindo aqui, que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal e já ativa o sininho, porque todo mês tem conteúdo aqui, não só sobre Bittrex, mas sobre processos de venda, alavancagem comercial, aceleração comercial e, lógico, né, muito conteúdo sobre Bittrex 24. A gente é parceiro Gold do Bittrex 24 e a gente está sempre compartilhando coisas novas aqui para você. E eu quero te lembrar que tem um presente para você que está escutando ou assistindo a gente. Nós, da Live Sales e a Juliana da Access Pro, a gente criou um material sobre isso que a gente está falando aqui hoje, com alguns modelos de template, um passo a passo para você, pelo menos, iniciar a lógica de estruturar os seus processos. Então, tem um link aqui embaixo e você vai preencher esse formulário e você vai receber esse link aí no seu WhatsApp e no seu e-mail. Então, acho que vale muito a pena. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve agora e já aproveita para baixar o material aqui embaixo, beleza? Bom, seguindo aqui, Juliana, o que que acontece? Na primeira vez que a gente montou essa pauta aqui, né, a gente até colocou uma sugestão ali de formato de construção de processo, usa um 5W2H, usa a metodologia X, Y, Z, e você até falou, cara, eu prefiro não entrar em uma metodologia específica, porque
cada negócio tem a sua particularidade. Qual é o modelo de negócio que é mais difícil de montar e estruturar um processo? E qual que é o modelo de negócio mais fácil? E qual, na sua percepção, são duas perguntas, né? Qual é a metodologia mais simples possível para se construir um processo? Porque, vamos lá, quando você fala para mim, Elvis, ó, eu estou anotando passo a passo. Pô, o primeiro passo é qual setor está mais doendo, ou qual área mais afeta meu caixa, depois eu vou criar uma rotina de pesquisa com departamentos e tudo mais. E aí você falou assim, pode ser uma rotina semanal, mensal. Pô, pensa na empresa, numa empresa que tem 5 pessoas nesse momento e que está lá no talo de BO. Então, o que que seria, qual é o tipo de negócio que é mais difícil de implementar e qual seria a metodologia mais simples para esses negócios que são mais difíceis de implementar? Ou não existe isso? Eu gosto muito de trabalhar, existem várias metodologias, né, e formas de trabalhar. Mas eu gosto muito de trabalhar em metodologias que não são soluções prontas, né? Mas Ótimo. metodologia que traz conhecimento, olhando para aquele processo para trazer um crescimento para a empresa, através das melhorias mesmo de processo, né? Eu acho que independente do tamanho da empresa, né, eu acho que a forma mais eficaz de trazer resultado é a gente olhar para dentro de casa mesmo, né? Mas principalmente identificar até onde vai o papel de cada colaborador, né? Identificar, olha, essa pessoa, ela tem esse papel, essa função, e essa função, ela vai até aqui. Daqui para frente já é a função do próximo, né? Eu acho que quando a gente consegue identificar o papel de cada um dentro da empresa, né? Identificar o que cada um é responsável, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a construir um processo de forma mais eficaz. Olha, essa pessoa faz a venda, até a venda, essa pessoa trabalha aqui. A partir da venda, a gente começa a falar do onboard, de trazer aquele cliente. Como é a comunicação entre essas duas pessoas do setor antes de falar com o cliente, né? Ter esse bate-papo, ter essa pré-conversa de como foi a venda, de como vai ser o projeto daquela pessoa, enfim, como vai ser o serviço que vai ser prestado para ela. Ter essa conversa interna é muito importante, né? Às vezes a gente ali no trabalhando, né, no dia a dia, a gente negligencia, né, o bate-papo interno, mas ele é fundamental. A reunião semanal entre os times para entender como está aquele cliente, como está aquele processo que foi vendido no passado, mesmo que o projeto demore 1, 2 anos, né? Essa troca interna, essa comunicação, ela precisa ter, né? E aí, quando eu sei em que papel eu estou, qual é a minha função e até onde eu tenho que ir e aonde o outro começa, eu acho que independente do tamanho da empresa é quando as coisas começam a dar certo, né? Então, de forma bem resumida, não trazer soluções prontas, é olhar para aquele negócio de forma individual, com as dores dele, né? Com as dores que ele está passando naquele momento, e a gente aí sim vir trazendo soluções, pequenas soluções que no final do dia a gente vê que são grandes mudanças. Boa. Juliana, então vamos lá. Você falou aqui dos itens básicos aqui, macro, né, para a gente fazer um levantamento de processo. Eu te perguntei aqui se tem algum tipo de setor ou segmento que um processo é mais complexo e se tem alguma metodologia que pode simplificar ou não a construção de um processo. Agora eu vou descer para um ponto talvez um pouco mais prático ainda. Como que é na prática, na sua visão, na sua experiência, e você que trabalhou em grandes operações, multinacional, trabalhou com gente muito grande aí, trabalhou em operações muito maiores, operações menores, tecnologia também. Como que é na prática? Qual que é o melhor jeito de se documentar um processo? É escrevendo num Word? É fazendo um mapa mental? É fazendo fluxograma? Qual que é a melhor forma de documentar um processo numa operação? A melhor forma de documentar um processo é a gente trazer ali nesse processo de uma forma que qualquer pessoa que esteja fora da operação entenda e compreenda todos os pontos.
Então, eu acho que uma boa documentação é aquela que, além do desenho do fluxo do processo, com todas as vertentes de sim ou não, ela também tem uma boa descrição, uma parte escrita muito clara, muito detalhista, para que realmente qualquer pessoa ali que esteja começando na empresa, ela consiga entender. Se for uma pessoa mais visual, ela vai conseguir entender, né? Se for uma pessoa, às vezes, que entende melhor parte auditiva, enfim, se puder gravar até o processo, é uma das melhores formas que eu vejo para conseguir atender ali qualquer tipo de perfil e garantir que as pessoas que estão chegando no processo entendam da melhor maneira, da forma mais clara. Perfeito. Eu sou um cara muito visual, né? O Iago, que é o nosso sócio, e é head de projetos aqui, ele já é uma pessoa que prefere aquele pop, né? Aquela listagem, digamos assim, do processo mais escrita. Eu prefiro ver a parte visual. Então, eu acho que o que você falou é muito pertinente porque a gente vai fazendo o melhor dos dois mundos, né? Eu lembro uma vez que eu vi isso em algum livro, algum artigo, não me lembro muito bem, mas alguém falando com o Einstein, né, lá nos idos do século passado, e perguntando, e ele fazendo uma crítica a alguns físicos da época, que ele falava assim: olha, se você for fazer a explicação da sua teoria para sua avó e ela não conseguir entender, é porque você ainda não aprendeu da melhor forma possível, você não conseguiu compreender de forma possível. Então, até quando eu vou fazer alguns tipos de prompt em algum LLM, alguma ferramenta de inteligência artificial, eu sempre coloco, às vezes eu coloco assim, olha, explique como se fosse explicar para uma criança de 10 anos. Porque eu acho que esse é o mais difícil, né? Simplificar é muito difícil, porque o que que eu penso, né? Para você que é uma pessoa de processos, de projeto, que já tem esse universo é muito simplificado. Para mim, que, sei lá, comecei a empreender na bruta, fui fazendo do jeito que dava. A impressão que eu tenho muitas vezes é que o negócio ele vai se tornando um caos e a gente não sabe por onde começar. Então, com esse olhar que você trouxe pra gente, eu vou fazer um passo a passo do que eu compreendi aqui até agora, tá? Então, por onde que eu começo a fazer um processo? Pô, primeira coisa, eu vou olhar qual setor está doendo mais. Do setor que está doendo mais, eu vou olhar. Esse é o setor que mais afeta o meu caixa, sim ou não? Se for, eu vou dar prioridade maior, né? Seria a prioridade zero, digamos assim. Elencado essa prioridade, eu vou agora para criar uma rotina de pesquisa com as pessoas. E entender o que cada pessoa faz na minha operação. Ou pelo menos no que tange aquela operação específica, correto? Tô certo até agora? Correto? Massa. Identificando o papel de cada colaborador naquele processo. E aí eu vou documentar esse processo. De que forma? Pô, de forma que simplifique para todo mundo. Em alguns casos vai ser visual, em alguns casos vai ser escrito, mas tem que ficar simples até para uma criança fazer. Massa. Mas e agora? O que que eu faço com isso? Porque e se o processo tiver uma porcaria? Como que eu escolho aonde eu mudo o processo? Como é que é qual que é a melhor forma de otimizar um processo? Certo, vamos lá. Então, até entendendo um pouquinho do que você falou, desse passo a passo que você fez, Elvis, eu vou trazer, antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer uma parte um pouco mais lúdica para as pessoas entenderem como é trabalhar um processo e como é montar um processo dentro de uma empresa. Imagina uma empresa que faz pizza, uma pizzaria, né? Uma pizzaria, antes dela começar o dia dela, ela precisa preparar a massa. A massa tem todos os ingredientes que ela precisa ali com gramatura, né? Ela precisa deixar o mise en place, né? Que é todos os ingredientes já picados, cortados, para atender para a hora que o cliente chegar, ai, deixa eu ir lá buscar o palmito que está lá no fundo. Não, então a gente já deixa tudo pré-organizado, né? Depois a gente, recebe o pedido, recebeu o pedido, vamos montar aquele pedido, colocar para assar, colocar na caixa, fechar a caixa para poder entregar para o cliente. É claro que eu trouxe de uma forma muito simplificada, eu nem falei ainda do mérito do atendimento ao cliente, eu só falei realmente do processo ali, de um pouco do processo no dia a dia, né? Dentro de pequenas e grandes empresas, acontecem da mesma forma. A gente precisa entender quais são esses passo a passos que a gente precisa deixar pré-pronto, que a gente precisa ter para conseguir trabalhar, né? Quais os materiais, o que precisa acontecer para que todo mundo, em cada função, consiga agir, né? E agora trazendo ali para você esse passo a passo de como escrever e como documentar,
Eu acho que, assim, para documentar um processo como esse, né, como eu falei, a gente precisa ter uma visão do todo, mas pensar em cada função de uma vez, né? Em cada setor de uma vez, né? A gente primeiro o trabalho comercial, depois na sequência trabalha o time de CS, o time de projetos, o time de suporte, um por vez. E esse ciclo, ele nunca termina. Quando a gente chega lá no último time, é o time de suporte, enfim, independente dele, a gente ter o hábito de estar sempre voltando ao início e garantindo que esse teste, que esse processo que a gente colocou para rodar, ele está tendo tração e não está tendo nenhum novo outro gargalo ou nenhum vício antigo que atrapalhava, né? Então, deixar ele rodar ali um tempo antes de partir para um novo time, né? E ter esse ciclo contínuo dentro da empresa, de passar por todos os setores constantemente. Você falou de ciclo contínuo, eu lembrei do, da lógica de ciclo do Falcone, né? Sim, De ter esse. Eu não sei se o acrônimo é o PDCA, especificamente, é o PDCA, né? Que é do Falcone especificamente, né? Então, você falou desse ciclo contínuo, mas agora eu entrei na dúvida que é o seguinte: vamos pensar em operações menores e operações maiores. Operação menor, eu entendo que o dono desse processo, a pessoa que vai liderar esse processo, vai ser o dono do negócio ou o gestor ali da área. Mas em operações maiores, eu penso que exista uma cadeira só para gerenciamento de processos. Essa cadeira existe e como que eu como um pequeno empresário, um gestor, mesmo sem ter o tempo disponível para isso, quais são as atribuições para um gestor ou uma gestora de processo? Como é que tem que ser a rotina dessa pessoa? eu achei legal você ter comentado do Falcone e ter feito esse link com a cadeira que tem dentro de uma empresa, né? E se a gente pensar até na própria história do Falcone, né? O Falcone, ele era uma pessoa ali que estava à frente de um time muito grande, né? E o Falcone, ele que trouxe essa ideia de melhoria contínua e de criação de processos e de escalabilidade para dentro da Ambev, né? Eu pude ter uma oportunidade muito legal de trabalhar com o Alexandre Stulin. Inclusive, quero já aproveitar e fazer um parênteses de agradecer ele aqui pela experiência que a gente pôde passar junto. O Alexandre ele trabalhou ali à frente da Ambev como vice-presidente por muito tempo, né? E ele mesmo me trouxe essa visão, né, da importância de ter uma pessoa de processos dentro da empresa. Justamente para essa pessoa ela ficar constantemente olhando e defendendo o que a empresa está buscando naquele momento. Qual é o planejamento disso da empresa? Né? Todo mundo está olhando para o mesmo lugar? Está todo mundo na mesma direção? Né? Para garantir que a empresa vai partir para o próximo passo em conjunto. E eu acho que o perfil dessa pessoa de processo dentro da empresa, ela tem que ser uma pessoa extremamente detalhista, né? Uma pessoa que esteja pensando fora da caixa e ela esteja sempre fazendo o exercício de se colocar fora da empresa e ao mesmo tempo dentro da empresa. Ora ela está com um olhar generalista, olhando de fora, e ora ela está com um olhar dentro da empresa, né? Porque senão você é absorvido pelos problemas, pelo momento de caos, e você nunca vai conseguir trazer essa melhoria contínua ali e fazer com que o time volte para aquela trilha que é onde a empresa tá trilhando, tá seguindo, está direcionando, né? Então eu acho que esse profissional ele tem que ter escuta ativa, ele tem que ter contato com todos os colaboradores, ele tem que fazer e direcionar esse movimento constante para fora e para dentro da empresa a todo momento. Está sempre muito informado do que a empresa está buscando, está querendo, está sendo direcionada, quais são as metas e os planos de cada time. Então, é um profissional que ele está sempre olhando para o todo. Bom, então dito isso, a gente sabe que na prática nem toda empresa vai conseguir ter uma pessoa só de processo ainda, mas nesses casos vale a pena ou trazer a Axis própria dar um suporte ali, ou a própria liderança vai ter que eleger uma agenda para estar olhando para processo, né? Eu acho que isso aí seria Sem dúvida. algo muito importante. Bom, o que que eu queria fazer aqui? Eu queria fazer uma dinâmica aqui, que a gente quer mostrar alguns fluxos de processo dentro do Bittrex, né? Porque, pô, vocês falaram de um monte de coisa, tá, e na prática, eu acho que
pensado tendo esse mindset que antes de querer automatizar, eu preciso documentar o processo e eu preciso ajustar esses processos, partindo do pressuposto que eu já elegi o que estava mais crítico, que eu documentei os processos, vi onde que eu deveria melhorar, agora eu vou partir para a parte da tecnologia, correto? Boa. Correto. É até legal você ter falado de mostrar o Bitrix agora, Elvis, porque eu sempre comento em todas as minhas consultorias para clientes que têm e que não têm Bitrix, que você estar dentro de uma empresa onde todos os setores estão integrados, mas principalmente a tela que o colaborador trabalha estar integrada de forma total com tudo é muito importante e faz muita diferença e facilita muito na hora de trabalhar. Você tem uma ferramenta ali na mão onde você consegue documentar tudo, onde você consegue falar com o seu cliente, onde você consegue falar com o colaborador ali, com o seu colega de trabalho e deixar aquilo documentado, deixar aquilo de uma forma muito mais fácil e ágil, faz muita diferença para um processo ser bem sucedido, bem implantado. Eu não tenho dúvida. E se eu for, se eu puder eleger aqui alguns itens, do que eu acho que é importante, então aquela pessoa que quer automatizar processos dentro da sua operação, ela tem que ter, acima de tudo, uma mentalidade de que a tecnologia ela é uma ferramenta e ela não é uma solução. Processos vêm primeiro e a tecnologia vem depois. Sempre. Né? Se a gente for seguir a lógica até do Aaron Ross lá, é pessoas, processos e tecnologia. Então, se a gente tem essa tríade perfeita, a gente vai conseguir eleger quais são as melhores ferramentas. Então, a tecnologia ela tem que servir o processo e nunca o contrário. Agora, quando eu falo de Bittrex 24, eu preciso entender que o Bittrex ele é um grande Lego, né? Como diria o grande Gabriel Matoso aí, que é um grande parceiro nosso também, um dos mestres de Bittrex aqui na América Latina, na minha opinião. Uma coisa que ele sempre fala, eu acho que é muito relevante falar sobre isso, é que o Bittrex 24, assim como qualquer outra ferramenta, mas o Bittrex, né, no processo de implementação, quando eu vou trazer processo para dentro do Bittrex, eu preciso eleger que tipo de indicadores eu quero ver. Então, É quais importantíssimo. informações eu quero tirar daquilo ali? Então, depois que eu defini os processos ali, documentei os processos, agora eu quero entender o quê? O que que eu mais quero? Eu quero só automatizar processo? Eu quero só centralizar informação? Eu quero só ganhar produtividade? Eu quero só monitorar KPIs, KPIs, OKRs? O que que eu quero fazer? Então, eu acho que definido isso, a gente vai para a ferramenta. E olha, pessoas, a gente é muito suspeito para falar de Bittrex 24, por quê? Eu tive o privilégio de trabalhar com várias ferramentas de CRM, várias ferramentas de gestão de processo, várias ferramentas de gestão de tarefa, várias ferramentas de comunicação interna. Eu trabalhei, gente, eu conheci de tudo. Então, eu trabalhei com Salesforce, trabalhei com HubSpot, trabalhei com RD, trabalhei com Dynamics, trabalhei com Pipedrive, Piperun, trabalhei com Trello, Asana, eh, Pipefy, muita coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa. E eu falo para os clientes, até para amigos aí também, depois que você vê o Bittrex, é difícil você desver, né? Eu acho que é difícil de desver. Então, se você está pensando na melhor ferramenta possível para colocar seus processos, seus projetos, agora que já estão bem estruturados, ou pelo menos inicialmente documentados, pensa que a ferramenta, independente de qual você escolha, ela vai ter que centralizar tudo em um só lugar. O Bittrex faz isso. Praticamente tudo. A comunicação dos colaboradores tem que estar rolando basicamente em um só lugar. O Bittrex tem tudo isso. Eu posso conectar marketing, venda, CS, tudo ali dentro. Eu consigo, via Contact Center, integrar tudo praticamente. E-mail, WhatsApp, telefonia, Instagram, Facebook, tudo dentro de uma só plataforma. Então, quando eu tenho uma ferramenta como essa, fica difícil eu querer procurar outra coisa. Então, eu quero tomar liberdade. O Iago, gostaria que você pudesse compartilhar, por favor, alguns casos. Primeiro, mostrando como que a gente documenta um processo. E aí vai ser bom até para a Juliana poder criticar a forma que a gente está fazendo aqui, se a gente está sendo bons alunos aí do processo de consultoria que a gente está fazendo com você. Então, primeiro, como que a gente, em alguns casos, documenta um processo específico de uma implementação nossa ou de algum cliente. Mas lá do comecinho, Iago, por favor, eu queria que você mostrasse primeiro um macro fluxo de um evento. Então, para que vocês entendam quem está assistindo a gente fez um evento presencial em São Paulo, participou de um evento de uma feira, né? Nós fomos expositores também junto com um cliente nosso, e a gente fez primeiro um fluxo simplificado do que seria o evento. Então, esse fluxo que vocês estão vendo aqui é um fluxo de um evento presencial que nós fizemos em São Paulo, nós somos expositores junto com um dos nossos clientes,
Perdoem-nos aqueles que foram especialistas em BPM, em fluxograma, até você também, Juliana, mas a gente quis fazer algo muito simplificado para ficar muito claro mesmo o que que a gente queria fazer. Então a gente tinha momentos ali de captação, onde a gente tinha os formulários e o pré-cadastro, né, dentro daquele evento. Quando a pessoa preenchia aquele formulário, que ficava no tablet, no celular das pessoas ali durante o evento, ele caía dentro de um CRM. E aí esse CRM era um funil específico para aquilo. Então a gente desenhava as etapas, o que que acontecia, a pessoa recebia uma automação de mensagem logo durante o evento. Alguns dias depois, ela era notificada, ela recebia mais algumas automações, até que isso se desenrolava lá para o comercial entrar em contato com a pessoa e avançar. Então, esses são exemplos simples de um processo para um evento. Então, aqui eu não estou resolvendo um problema gigantesco lá dentro de uma operação, mas é um exemplo simplificado. Agora, a gente quer mostrar para vocês um caso de um fluxo de ordem de serviço, de manutenção para uma empresa da área da construção civil. A gente vai tirar alguns nomes aqui. Pode voltar lá, Iago. Pode ir lá no fluxo de OS, por favor. Que é um caso de um cliente nosso daqui de Goiás. E o que que foi feito? Um desenho simplificado também, né, do processo, uma documentação técnica e do processo, o que que acontece em cada etapa dessa operação, cada cor tem um nível de responsabilidade, e abaixo, né, existia a descrição das etapas do funil e a descrição do plano de ação para a gente implementar isso dentro do Bittrex. Então, quando a gente vai fazer uma implementação dessa, a gente busca destrinchar o máximo possível e criar uma documentação para aquele processo. Esse caso aqui, para vocês terem uma ideia, gente, nós estamos falando de uma empresa que, enfim, décadas e décadas, faturamento multimilionário, que ainda tinha uma forma de gerenciar manutenção predial com uma ordem de serviço física. Então, você consegue perceber a ineficiência que era esse processo? Então, o Iago fez um trabalho muito legal ali de documentar junto com os times responsáveis, entender a lógica e, depois de documentado, e claro, aí sim que a gente vai para o Bittrex. Então, em tese, a gente vai para o Bittrex, né, para a ferramenta que eu vou colocar aquele processo, para rodar aquele processo, depois do momento em que a gente documentou, esclareceu, validou e melhorou. Porque se a gente está, pelo menos, pensando da forma correta, depois que eu documento aquele processo, talvez eu vou conseguir ver já algum tipo de gargalo. Então, né, seguindo a metodologia do Godrat, né, da teoria das restrições, que era para indústrias, mas acho que serve para qualquer coisa, eu uso muito no comercial também, por exemplo, eu isolo aquele gargalo, e depois de isolado aquele gargalo, eu consigo trabalhar nele. Então, eu acho que esse é um pensamento correto. Então, isso aí é um exemplo de documentação técnica para um tipo de fluxo de processo, certo? Então, Juliana, o que que você acha desses dois formatos aí? Estão corretos? Já auxiliam de alguma forma? Porque eu acho que você não tem Sim, nada de não. complexo demais, né? Me dá seu feedback aí, por favor. Sim, eu acho que já é um grande início, né? Onde a gente consegue ver ali, no início, um desenho do todo, da visão como um todo, que tem início, meio e fim, processo, né? A gente consegue ter também descrições do que acontece durante o fluxo, para onde vai, de onde veio, né? Então a gente consegue ter uma visão aí bem detalhista, né? Do que precisa acontecer, para onde vai, por que tem que ir para lá, né? As famosas perguntas o que, para que e por quê, né? A gente colocar isso durante o processo faz muita diferença. Eu achei que ficou muito legal, muito completa. Já o Iago aí já está de parabéns com o avanço durante os projetos dele. Boa, boa. Não, o Iago, ele tinha até cabelo, né? Antes dele começar a desenhar esses Tinha. processos aí. Ele Tinha um tinha um pouquinho mais. moicano, gente. Bom, e eu queria mostrar também, Iago, mostra um exemplo também, cara. Vai no nosso Bittrex, por gentileza. E eu quero mostrar para as pessoas também o que que a gente tem de opções dentro do Bittrex, de automações, de fluxos de processo. Por exemplo, vai no feed do Bittrex, no geralzão lá. Vai no geralzão do Bittrex, por favor. Desse nosso aqui mesmo. Isso, no feed. Bom, esse é o Bittrex da própria Live Sales, tá? Existem alguns fluxos de processo que eles rodam dentro do feed. Alguns vão rodar dentro de tarefas, outros vão rodar dentro do CRM, etc e tal. Mas esse aqui está rodando dentro do feed. Pensa, olha só que legal. Clica lá em mais, por favor.
fluxo de trabalho. Bom, a gente tem alguns fluxos aí, mas eu acho que um que é legal, por exemplo, a gente tem um de pagamento terceirizado, a gente tem um de contratação de novos recursos, a gente tem um de recesso individual. Então, se a pessoa vai solicitar um recesso, ela tem um fluxo ali dentro. Comissões de SDR. Então, a pré-vendedora, para fazer a solicitação de comissão, ele vai provar as vendas que ele fez ali. Então, existe um processo para aquilo. Mas eu quero que você clique lá no contratação de novos recursos. Clica lá, por favor, Iago. Pode ir para o próximo. Então, esse é um exemplo de um fluxo que antigamente era manual. Então, imagine que as pessoas vinham no financeiro, vinham direto para mim e falavam: olha, eu estou querendo comprar isso, a gente está precisando da ferramenta X, tem que contratar não sei o quê, pô, tem que pagar o fulano, tem que pagar o ciclano, eu estou precisando de um designer para fazer uma atividade aqui. Isso aqui é um exemplo de um processo que na época foi construído pela Giovana, que é a nossa sócia. E olha só que interessante. Eu vou colocar ali qual que é o meu departamento, eu vou colocar os detalhes da compra, se eu já tenho sugestão de fornecedor e por que precisamos dessa compra. A gente atendeu um grande cliente aqui em Goiás, que eles tinham não um fluxo desse jeito, era muito mais detalhado, mas tudo que precisava ser feito de compra era colocado num fluxo. Então, aquele que vocês viram anteriormente era baseado, é uma simplificação disso aqui. Ou, perdão, é algo mais rebuscado disso aqui. Por quê? Porque aqui são poucas pessoas ainda na live. Mas imagine que a gente tem operações aí que são centenas, milhares de pessoas. E vai lá para o supply chain, ou vai para o departamento de compras. Então, se eu já tenho um processo definido de como que se faz uma solicitação para o compras comprar algo, e eu já tenho claro como que é o passo a passo, como tem que ser feito, quais são os requisitos para aquele processo rodar, gente, o Bittrex, ele consegue tornar isso muito mais simples. Porque se eu colocar as informações e colocar no iniciar, ele já vai gerar uma rotação lá para a Giovana, ela vai aprovar, vai verificar com a liderança do departamento se está apto, se não está, se precisa de fato, se vai dar ROI, se não vai. Aprovou, ela dá um ok, já libera lá para o financeiro, já gera uma outra atividade para que o financeiro já possa liberar essa compra, programar a compra, provisionar. Então, percebam que o Bittrex ele vai me dar a liberdade para que eu possa pegar um processo que eu tenho na minha operação e automatizá-lo dentro da minha empresa. Então, imagine que qualquer operação hoje de uma pessoa ou de 1,5 milhão de funcionários, como é o caso de uma Amazon da vida, ela tem a mesma lógica de processo. A lógica, tá? E ela só vai sofisticando-se cada vez mais. E o Bittrex, ele consegue nos integrar isso de uma forma muito completa. Então, isso aqui é um exemplo de um processo muito simples, mas que muitas empresas ainda não conseguiram automatizar, porque, pô, infelizmente, talvez ela nem documentou como que se faz isso. E eu queria mostrar também, Iago, mostra um fluxo. Elvis, Perdão, antes até de você mudar de fluxo, eu gostaria de trazer um exemplo. Recentemente por eu favor. iniciei a parceria, uma consultoria em uma empresa grande, né, do ramo aí de franquias, né, e a gente pode perceber isso em qualquer setor. Às vezes a gente pensa que só precisa de processos, de consultoria de processos e de Bitrix quem não tem nenhum processo estruturado, né? Quem não tem uma estrutura, né? E aí foi muito legal, onde eu posso dar um exemplo muito claro para vocês. A empresa já tinha tudo estruturado, todos os processos ali interno, porém ela avançou de patamar, onde nesse momento agora eles estão querendo implantar budget por time, né? E essa função do Bitrix para implantar budget é fundamental. Você consegue separar por time, por departamento, da onde está vindo aquela solicitação. Então, para quem trabalha no financeiro, essa separação já de departamento, de quem aprovou, já vir tudo aprovado, tudo segmentado, nossa, facilita demais o trabalho, facilita demais. Então, esse é um exemplo claro, né? De quem trabalha com processo, já tem processos ali, alguns processos bem estruturados, mas vale lembrar que a empresa ela tem que ter uma rotina de melhoria contínua, né? Então, um exemplo dessa daí, dessa consultoria que eu estou no momento, onde a empresa já está estruturada, mas está avançando para um novo passo, que é implantar budget, né? E o Bitrix está ajudando demais. Muito legal, muito bom. Assim, eu acho que os casos, se a gente for tratar casos aqui, são infinitas as possibilidades, né? Por isso que é tão importante esse trabalho que você realiza e que a gente está se propondo fazer há algum tempo aqui e aprendendo, melhorando, né, bastante, que é a ideia de eu preciso documentar, entender sobre os processos primeiramente, antes de qualquer outra coisa.
né? Eu acho que esse é um ponto extremamente funcional. E, gente, dentro do Bittrex eu tenho as funções de SPA, que são as automações inteligentes, digamos assim, que você consegue ir para outro patamar. Você pode e consegue controlar os seus processos, digamos assim, por Kanban, que é aquela visualização do Trello, né? Aquela boa e velha visualização. E, enfim, e acompanhar no máximo de detalhes possível. Bom, partindo agora para o nosso finalmente aqui, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Ah, pode compartilhar, por favor? Juliana, se você pudesse eleger o melhor jeito de começar a automatizar um processo já numa ferramenta de tecnologia, você começaria por onde? Imagina que eu já desenhei, vi que tem um monte de gargalos e tudo mais. Será que aquele processo, que é o processo que mais está me dando trabalho, ele já é o primeiro processo que eu vou ter que automatizar dentro do Bittrex, por exemplo? Qual que é a sua visão sobre isso? Se eu pudesse elencar quais os setores ou a melhor forma de começar uma automação de processos numa ferramenta tecnológica, eu começaria da seguinte maneira: é a gente começar com a boa, boa e velha, né? Vamos pensar no bom para ir para o ótimo, né? Mas com a seguinte visão: eu não preciso deixar as atividades que são corriqueiras, que são do dia a dia, que são ali toda hora o time está fazendo, para o time fazer de forma manual. É importante que o time tenha tempo para trabalhar de forma estratégica, de trabalhar de forma inteligente, né? Então, automatizar um envio de e-mail, um aviso, né? Olha, sua encomenda está saindo para entrega. Isso é uma automação muito importante. É importante para mim, como cliente, que eu não precise mandar de forma manual, ter uma pessoa que tenha essa função de avisar que está indo, né? E para o cliente que recebe, faz muita diferença. Olha, ele teve a atenção de me avisar que já está saindo para entrega, né? Então, é você pensar em automatizar funções que podem ser substituídas por, por coisas mais estratégicas, uma visão mais estratégica, né? Então, é basicamente você deixar o colaborador e inclusive a direção ter tempo para fazer o que vai evoluir a empresa, né? A automação ela vem para isso, né? É enviar um e-mail sem que precise de uma ação manual, você enviar um lembrete, mandar, você lembrar a pessoa só no momento que ela precisa atuar naquilo ali, entender que existem prioridades, né? Que não precisa ser feito aquilo agora, o momento correto, o sistema vai lembrar ela de fazer, né? Não deixar esquecer de fazer as coisas. Então, acho que a automação ela vem para esses momentos. Sensacional. E se eu pudesse dar uma sacada aqui que pode mudar o jogo das pessoas que têm tarefas muito repetitivas e não sabem também por onde começar no Bittrex, talvez já está usando o Bittrex, já tem desenho de processo, mas quer fazer aquela melhoria contínua e talvez não tenha uma pessoa que faça isso. Você que está me escutando aí dentro do seu departamento, uma dica que eu dou para alguns clientes é o seguinte: anota tudo o que você faz de atividade num papel e anota tudo aquilo que você faz de forma repetitiva e não criativa. Fazendo isso, você vai minimamente ter uma visão de quais são os tipos de processo que existem e que você talvez poderia automatizar. E se você não conseguir automatizar eles ainda, relaxa que você tem a gente para ajudar você, tá? Ô, Juliana, eu quero muito, muito mesmo de coração agradecer o seu tempo. Agradecer o seu investimento aqui nesse momento para a gente bater um papo com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com quem ainda não é cliente nem da Live, nem da Axis também, mas que possam vir a se tornar no futuro aí. Eu quero deixar esse espaço aqui para suas considerações finais e já deixe as suas redes, lembrando que a gente também vai deixar todos os links aqui do site da Axis, dos Instagrams da Juliana, da Axis Pro, a gente vai deixar tudo aqui embaixo também. Mas fica à vontade aí para tecer algumas palavras agora aí. Elvis e Iago, obrigada pela participação, pela colaboração. É um momento muito gostoso a gente poder compartilhar experiência, poder compartilhar desses momentos que a gente passa realmente no dia a dia. Para você que está assistindo, que você é empreendedor, lembre-se, a sua empresa, ela não nasceu para virar um caos na sua vida, né? A sua empresa, ela veio para te trazer coisas boas, benefícios, né? Tanto para você quanto para os seus colaboradores, né? Uma empresa com um processo bem estruturado, ela traz motivação para o seu colaborador querer ficar ainda mais tempo com você e você não perder pessoas importantes, né?
Então, eu espero que a gente possa ter feito aí uma troca muito legal, que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais, fiquem à vontade para mandar pergunta, para que eu possa ajudar no que eu puder ajudar, e eu estou à disposição. Obrigada, viu? Show de bola, muito obrigado, Ju. Ó, e quero lembrar para você que chegou até aqui, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perde tempo, se inscreve, já ativa o sininho das notificações, porque isso é muito importante, você vai receber todos os conteúdos. E claro, se você quer receber um documento com um resumo do que a gente conversou aqui agora e um passo a passo básico para você, tem um link aqui embaixo, ele é de graça, não custa nada e pode fazer a diferença. E claro, se você já usa Bittrex, quer renovar sua licença com condições ultra especiais, a gente está à disposição também. A gente tem condições únicas aqui para aqueles que são clientes nossos. E se você precisa de uma implementação Bittrex, está cansado de bater cabeça aí, para de sofrer, fala com a gente. Vai ser um prazer poder ajudar você aí na sua operação. Iago, obrigado, nosso Head Master de operações. Quer mandar um salve aí para a turma? Só agradecer a todos aí a oportunidade e pode contar com a gente, que a Live está aqui para poder somar junto com a Axis Pro na gestão de projetos e melhorar aí o empenho de todos. Maravilha, tamo junto, gente. Façam acontecer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo. Valeu!